Olá pessoal, aqui é o professor Joaquim. Nós vamos dar continuidade à nossa aula de gerenciamento de projetos. Então até agora nós estudamos os conceitos introdutórios para a gestão de projetos, conhecemos o ciclo de vida. E aí na aula de hoje nós vamos estudar os processos de gerenciamento dos projetos. Então para relembrar aí, o que é gerenciar um projeto? Vocês lembram? Então, gerenciar projetos é aplicar conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas nas atividades do projeto para atingir os seus requisitos, para chegar no objetivo da melhor forma possível. Como já vimos, os projetos não são executados exatamente como foram planejados. Sempre tem alguma coisinha que pode atrapalhar. Diferentes tipos de mudança de situações ocorrem no meio do processo, e é justamente nesse processo que a presença do gerente de projeto se faz necessário. Então, o gerente de projeto ele precisa saber lidar com essas mudanças, e às vezes tem que ser muito rápido, né? Então, de maneira pejorativa, mas não fora da realidade, é comum ouvir que gerenciar projetos é a arte de dar respostas ruins a situações que, se não tiverem um tratamento adequado, terão respostas ainda piores. Então é bem complicado. Eu tenho que decidir alguma coisa, não é aquilo que estava planejado, não é aquilo que eu queria, não é o ideal. Mas e se eu não fizer, pode ser pior, provavelmente será pior, a gente só sabe depois de executado de uma forma ou de outra, né? Do que se eu não tivesse feito nada. Vou dar um exemplo para vocês das nossas atividades não presenciais. Quando nós decidimos, ela não é a melhor coisa. Com certeza, a melhor coisa seria a gente ter aula presencial. Mas como a gente não pode, alguma situação a gente teria que tomar alguma medida, certo? Então nós adotamos as aulas, as atividades não presenciais para evitar uma resposta ainda pior, que seria vocês ficarem, imagina, um ano sem contato nenhum, com disciplinas, com nada. Eu acredito que seria muito pior ainda, tá? Então a gente tem que tomar essas decisões, que nem sempre são as melhores. Estatísticas em todas as partes do mundo mostram que um percentual representativo dos projetos falhas. Então é um percentual bem grande mesmo de projetos falha. Os motivos são os mais diversos e talvez você se identifique com alguns itens da relação a seguir. Então, o primeiro é a má definição por parte do cliente. O cliente não sabe direito o que ele quer e aí você faz, não era isso que eu queria. Definição de requisitos instável. Então, nem sempre o requisito é aquilo. Agora é de um jeito, daqui a pouco de outro. Isso atrapalha muito a execução do projeto. Falta de controle de mudanças. E aí, vindo com a mudança de requisitos, sempre vai ter alteração de requisitos, sempre vai ter mudanças. Eu quero mudar isso, quero mudar aquilo. Se você não tiver um controle e não tiver isso bem claro, você vai ver que daqui a pouco você mudou, logo você voltou para aquela primeira versão que você tinha feito. Isso dá um trabalho gigante e se gasta muito com isso também, né? Erro no design da solução, então isso é comum, a gente criar algo e não ser aquilo que era esperado, né? Estimativas imprecisas de recursos e ou tempo. Então eu fiz uma estimativa que ia gastar tanto, ou que ia levar tantos minutos, tantos dias, tantas horas para executar um processo, e aí eu coloco isso no projeto, e aí na hora de fazer vejo que vai muito mais. Recursos de gerente trabalhando em múltiplos projetos simultaneamente. Então isso é um grande problema, a gente tem muitos projetos ao mesmo tempo, e aí você tem que às vezes priorizar um mais do que o outro, e nem sempre a gente prioriza o certo, é bem complicado isso. Então trabalhar tanto recursos de pessoas como dinheiro
financeiramente, né, envolvidas em múltiplos projetos ao mesmo tempo. Isso acaba acarretando em muitas falhas de projetos. Recursos insuficientes e inadequados, então eu não tenho para fazer tudo que eu queria, nem de pessoas, nem de dinheiro. E solicitações não razoáveis do cliente. Eu fechei com o cliente e aí de repente ele vem e me pede uma mudança. Tá? Ele pede para eu fazer alguma coisinha que para ele é simples, mas na hora de executar pode ser bem trabalhoso. Tá? Então existe muito isso. Pressões e ou falta de apoio da alta administração. Tá? Então isso é bem complicado. Às vezes o comercial numa empresa, né? O comercial só quer vender. E aí quer vender e ele vai lá e estipula um prazo de entrega e às vezes fica te pressionando para que precisa fazer aquela entrega. Às vezes para cumprir meta, e isso atrapalha muito projetos. Falta de planejamento, como eu já falei para vocês, essa é uma das partes principais. Eu tenho que planejar muito o que eu vou fazer. Então a falta de planejamento é um dos fatores principais na falha da execução final de um projeto. Metas e objetivos mal definidos, então não sei direito o que eu quero fazer, isso é complicado. Imposição de prazos, é complicado você trabalhar em cima de prazos e de uma forma que vai te atrapalhar, tá? Então às vezes você tem que entregar em certo tempo, você não consegue, e isso atrapalha, e isso às vezes acarreta até em cancelamento de projetos. Riscos não avaliados, tá? Então são coisas que a gente não previu e acontecem. Projetos sem dono ou com muitos. Então é um projeto que está largado, você não tem ninguém cobrando, sabe? Vai fazendo de qualquer forma e não tem ninguém para dizer se está certo ou não. Isso é um problema. E com muitos também, porque é difícil todo mundo querer a mesma coisa, né? Ter o mesmo entendimento. Então, quando tem vários donos, nem tudo que você faz vai agradar todo mundo. Planejamento pobre. Então, eu tenho a pressão para começar, eu tenho que começar o quanto antes, terminar o quanto antes, mas eu tenho poucas informações. Gerente ignora o patrocinador e os desenvolvidos. Então o gerente de projeto começa a fazer e vamos lá, gente, vamos fazer. E não vê se as pessoas envolvidas, os stakeholders, estão de acordo com a forma como está sendo feito. Tá? Então ele assume o risco de fazer da forma dele e no final isso é muito complicado, porque pode não ser o que o cliente realmente queria. Falta de estratégias e cultura em projetos, então o pessoal não tem uma cultura, principalmente em gestão, tá? Não sabe como executar um projeto e resolve fazer. Isso atrapalha bastante. Falta de estrutura, ferramentas e processos, você não ter qualidade de trabalho, né? E equipe despreparada. Eu pegar uma equipe aí que não sabe fazer e eu dizer, não, vamos fazer um negócio gigante. A gente não vai conseguir chegar num resultado tão bom. Constante mudança de escopo, a gente já falou então a questão de mudança. Agora eu quero fazer uma coisa, daqui a pouco eu já mudo. Não, vamos mudar, vamos fazer isso daqui. Isso atrapalha muito. Então esses motivos acabam gerando projetos intermináveis. Principalmente a parte de mudanças de escopo, né? Orçamentos furados, clientes insatisfeitos e retrabalho para a equipe. E aí pensando nisso, né? A gente tem que dar uma forma de gerenciar, a gente tem que organizar para que isso não aconteça. Para que o gerenciamento de projetos ganhe a dimensão profissional e evite problemas como os que acabamos de conferir, é importante pensar neles como um conjunto de processos. Tá? Então eu tenho processos que eu vou executar da melhor forma possível para chegar no objetivo que eu quero. Então nós temos uma visão tradicional do processo, tá? É uma imagem aqui. Eu tenho uma entrada no processo, são as atividades responsáveis por esse processo, e eu tenho que fazer controles desse processo.
Para executar esse processo, eu preciso de recursos, pessoas, dinheiro, técnicas, eu preciso saber como fazer, e eu preciso de ferramentas. Eu tenho que ter as ferramentas para realizar esse processo. Você pode entender o processo como um conjunto de ações e atividades interrelacionadas realizadas para atingir um conjunto pré-definido de resultados. Tá? Então, o PMI propõe que os processos de gerenciamento de projetos sejam organizados em grupos. Essa proposta sofreu a influência dos princípios de Denning na área de qualidade, sendo que o resultado final se assemelha muito ao ciclo PDCA. Não sei se vocês lembram, mas na sala de aula eu até desenhei esse ciclo para vocês. Tá? Então é esse cara daqui. É um ciclo contínuo, onde eu faço o planejamento, executo, aí eu vou checar, e aí eu vou agir, e aí eu planejo, executo, e eu fico num ciclo, tá? Um ciclo até executar esse processo. Essa é a ideia do PDCA e aqui aplicada para o processos, tá? Então eu faço a iniciação dele, aí eu faço o planejamento, execução, encerramento, processo de monitoramento e controle. Notem que eu tenho 5 processos aqui, tá? Iniciação, planejamento, execução, processo de monitoramento e controle e o encerramento. Nós vamos falar disso agora, tá? Então, iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, o encerramento. Vamos falar desses processos e cada um de seus objetivos. A iniciação é a autorização do projeto ou fase, é onde tudo começa, tá? Então ali a gente vai ter o termo de abertura do projeto e tudo, aí que se inicia o projeto. É nesse momento que é dado o norte do projeto, porque a iniciação envolve diretamente os stakeholders, tá? Que são importantes como o patrocinador e o cliente. É ali que vamos definir o que vai ser feito. Também é nesse momento, ou um pouquinho antes, que é definido o gerente de projeto. Nesse momento diz, tal pessoa vai ser o gerente. Essa visão inicial e abrangente do projeto fica registrado no termo de abertura do projeto, o popular TAP, termo de abertura do projeto. Planejamento. Como eu falei para vocês, é a parte que se leva bastante tempo e que a gente tem que fazer muito bem feito, tá? Definição e refinamento dos objetivos, seleção das melhores alternativas para alcançar. Trata-se do maior grupo de processos do PMBOK. Então nós vamos trabalhar depois com os processos, né, nas áreas de conhecimento, e aí a parte do planejamento é onde envolve o maior grupo dessas áreas, tá? Então trata-se do maior grupo dos processos do PMBOK, no qual devem ser vislumbradas as áreas de conhecimento propostas pelo PMI, integrando-as, para que os objetivos definidos na iniciação sejam alcançados. Essas áreas de conhecimento, elas são 10, são aquelas que a gente fez o trabalhinho antes da pandemia, que cada equipe apresentou uma área, espero que vocês estejam lembrados delas. O próximo processo é a execução, é onde o trabalho do projeto é realizado. A coordenação das pessoas e dos outros recursos devem ser de forma coesa para realizar o planejado. Nesse grupo de processos são produzidas as entregas do projeto, a maior parte do orçamento será consumida nesse processo. Então, como a gente fez aquela curva S na aula anterior, vocês devem lembrar que o planejamento começava a subir e a execução era onde ficava a maior parte do consumo, tanto financeiro como a utilização de pessoas. Processo de monitoramento e controle, então o objetivo dele é o monitoramento do andamento do projeto pela análise, projeções, simulações, identificando variações e ações corretivas necessárias para assegurar que os objetivos sejam atingidos. Então realmente é o monitoramento e controle, eu vou ver o que está sendo feito e como eu vou corrigir, fazer o controle de algo que não está saindo como previsto. Mais do que uma visão reativa quanto aos problemas que podem ocorrer nos projetos,
O grupo de processos e controles deve influenciar os fatores que poderiam impedir o controle integrado de mudanças, para que somente as mudanças aprovadas sejam implementadas, tá? Então, nesse momento eu vejo que fazer uma mudança pode acarretar em muitas outras mudanças depois. Então, talvez não seja benéfico, tem que ser bem analisado isso e esse momento tem que ser levado em conta no monitoramento e controle. E por último, o encerramento, tá? Então é a fase final do nosso projeto. A confirmação de que o trabalho está em conformidade com os requisitos, a formalização da aceitação do projeto ou da fase, o desenvolvimento de lições aprendidas, isso é muito importante, o encerramento do projeto e liberação dos recursos envolvidos. Depois disso, a gente faz a promoção da melhoria contínua através das lições aprendidas. Então, isso já pensando para o próximo projeto ou para a próxima fase, né? Então, a gente vê o que a gente fez certo, o que fez de errado e com isso aprender. Tenha em mente que grandes projetos podem ser quebrados e organizados em fases, tá? Isso é muito importante. De tal forma que cada fase seja tratada como os grupos de processos de iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento. Eu posso quebrar em fases, mas eu preciso passar por todos esses processos cada fase. Cada fase que iniciar, eu tenho que planejar ela, eu tenho que executar, eu tenho que controlar ela e ela tem que encerrar para eu iniciar a próxima fase. E eu tenho que conferir tudo isso. Naturalmente, ocorrem interações entre as fases dos projetos. Essa movimentação é conhecida como Rolling Wave 1. Tá? Então, a partir de agora, eu vou mostrar um pouquinho dessa imagem. No próximo slide, desculpa. É um caso muito comum em projetos de inovação tecnológica, nas quais as incertezas são muitas, indo do escopo às tecnologias envolvidas. Então, é mudança muito frequente, né? Então a gente tem que acabar quebrando essas fases e fazendo uma interação muito rápida por causa dessas mudanças. São mudanças não de escopo, mas às vezes tecnologias mesmo, né? Então imagina a criação de um novo produto que envolve inovação tecnológica. É muito difícil para a equipe planejar todo o projeto, porque as estimativas dependem do conjunto de decisões que serão tomadas na concepção do produto. Este é um caso em que o desenvolvimento da visão do produto pode ser tratado como um projeto que, ao final, entregará todas as condições para a continuidade dos trabalhos. Tá? Então, nós temos aqui uma fase anterior e a fase seguinte. Tá? Então, na especificação, eu faço iniciação, planejamento, execução, controle e eu encerro. Aí, quando eu encerro, eu inicio a próxima fase. Então, eu tenho de novo o processo de iniciação, aí eu vou para o planejamento, execução, controle e encerramento. Tá? Então, eu vou passando de uma fase para outra. Então, pessoal, hoje nós vimos os processos de gerenciamento de projetos. Espero que tenha ficado bem claro para vocês. Qualquer dúvida, já sabem, me procurem pelo celular, né, o WhatsApp, a gente tem o grupo, me mandem e-mail ou no chat lá do nosso Google Classroom, tá? Na próxima aula nós vamos aprender sobre as áreas do conhecimento. Então as 10 áreas do conhecimento que a gente viu em sala de aula é o foco da nossa próxima aula. Ok, pessoal? Um abraço a todos, fiquem em casa, se cuidem, usem máscaras, lavem bastante as mãos. Um abraço, até mais.